Olá, bom dia. A falta de médicos na rede pública dificulta o atendimento e aumenta o drama dos pacientes de norte a sul do país. Só nos hospitais municipais de São Paulo faltam 1.700 profissionais e a situação é ainda pior na região norte e nas cidades do interior. Uma carência que deixa o Brasil muito atrás dos países de primeiro mundo. E você vai ver também aqui no Bom Dia a prisão em flagrante do prefeito de uma cidade do interior de São Paulo, suspeito de estuprar uma menina de 8 anos. Preso também o último foragido do maior roubo a banco da história de Brasília. 16 anos depois do crime, o assaltante foi encontrado em São Paulo. Ele usava identidade falsa e planejava novos crimes. Redefinido o conceito de legislar em causa própria. O deputado presidiário João Rodrigues, do PSD, faz parte de comissões da Câmara que discutem medidas de interesse dos próprios presos. O conservador Mário Abdo Benítez é eleito presidente do Paraguai. Ele teve 46% dos votos numa eleição de turno único que manteve o Partido Colorado no poder. No Reino Unido, mais um bebê real está a caminho. A duquesa de Cambridge deu entrada no hospital em trabalho de parto do seu terceiro filho, o quinto na linha sucessória do trono britânico. São esses os nossos destaques. Hoje é segunda-feira, 23 de abril, onde o Brasil está começando. A gente começa o Bom Dia de hoje falando da falta de médico em várias cidades do país. Olha, em São Paulo, faltam quase 1.700 médicos nos hospitais municipais e nos postos de saúde, isso só na capital. Então vamos direto falar com o Rodrigo Bocardi. Rodrigo, bom dia. E a gente vê, né, que isso se traduz num sofrimento diário para quem precisa de atendimento de saúde na rede pública. É, exatamente, viu, Ana? Um bom dia para você, bom dia a todos, boa semana. As pessoas esperam horas por atendimento na rede pública e isso nem sempre é garantia de que vão conseguir. Esse levantamento sobre a falta de médicos na cidade de São Paulo foi obtido pela Globo News, com base na Lei de Acesso à Informação. Vamos dar uma olhada na reportagem da Adriana Perrone e do Leandro Cotrim. Pacientes aguardam na calçada a chamada para o atendimento médico. No Hospital Tid Setúbal, na zona leste de São Paulo, a espera é quase sempre longa e cansativa. Está faltando algum médico? Sabe que tem um médico lá dentro. Fala que tá faltando médico. Se você chega lá na emergência, eles falam que tá faltando médico. Mandar para o outro hospital. Não há médicos suficientes também no setor de internação. Essas mães travam uma luta diária para que os filhos recebam atendimento adequado. E aqui na internação, tem médico, tem... Aqui até agora, ó, nós subimos hoje, aí vim colocar esse oxigênio aqui, ó, o soro de manhã. Até agora, não colocaram nele, tá precisando de remédio, nada. Agora, até mais cedo ele estava com febre, ninguém quer pedir nada, tá difícil. O problema é grave e afeta paulistanos em diferentes regiões da cidade. Dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação mostram o déficit de médicos em São Paulo. Faltam quase 1.700 profissionais de diferentes especialidades nos hospitais municipais e postos de saúde da capital. Quarta-feira a gente veio aqui e não tinha médico. Falaram assim que tinham 4 médicos, mas nenhuma compareceu. Aí a gente saiu daqui, a gente foi para outro hospital, chegamos no hospital da prefeitura também. Muita briga, muita confusão. A gente chegou lá 11 horas e não fomos atendidas. Eram umas 2h30 da tarde, não fomos. Saí de lá e fui para outro hospital. Já neste hospital, na zona norte da cidade, o atendente chega a entregar um papel com endereços para que o nosso produtor procure atendimento de um pediatra em outro local. Tudo bem? Sabia, está vindo pediatra? Pediatra não tem. Não? Esses aqui são todos os endereços referentes dos hospitais aqui da região. O secretário municipal de saúde afirma que há dificuldades para preencher vagas. Ele admite que as condições de trabalho não atraem médicos para a rede pública. É uma questão justamente da gente melhorar a condição de trabalho do médico. Isso nós estamos nos esforçando muito para fazer. Me irrita muito mesmo. Por quê? Você corre para tudo que é lado e você não acha uma saída. Sabe um rato na gaiolinha? Você gira, é assim que a gente se sente. A Prefeitura de São Paulo diz que já normalizou o atendimento em pediatria no pronto-socorro 21 de junho e também no Hospital Tid Setúbal, mostrados na reportagem. A gente acompanha isso sempre aqui e sabemos que toda segunda-feira muitas vezes vem reclamação desses locais, porque há uma sobrecarga, se é que assim podemos dizer, de pacientes, né, durante o final de semana e nem sempre tem o médico disponível. O Sindicato dos Médicos de São Paulo afirmou que há profissionais especialistas disponíveis no mercado de trabalho e que poderiam ser contratados.
O Conselho Regional de Medicina diz que a falta de investimentos no setor público ocasiona condições de trabalho inadequadas e falta de segurança. Ana Paula. Se está assim na maior cidade do Brasil, né, Rodrigo? Vamos dar uma olhada como é que está nas outras cidades? A gente separou uns números que mostram que essa falta de médicos atinge todo o Brasil e é maior em algumas regiões. Primeiro os números aqui, olha, o Brasil tem praticamente 2 médicos para cada grupo de 1.000 habitantes. Isso aqui é menos da metade do que os países que aparecem no topo da lista, como por exemplo, a gente tem aqui Suécia, Alemanha, Lituânia, Áustria e Noruega. E no Brasil, a distribuição de médicos pelas regiões é bastante desigual, ainda tem esse problema. Olha, a gente vê aqui Norte e Nordeste são as regiões mais carentes, pouco mais de 1 médico por cada grupo de 1.000 habitantes. A melhor situação é no Sudeste, que tem aqui quase 3 médicos por 1.000 habitantes. Entre as capitais, as maiores carências são em Macapá, Rio Branco e Manaus, todas na região norte. As que têm mais médicos por habitante, olha, vou mostrar aqui, são Vitória, Florianópolis e Porto Alegre. Vamos então falar com os nossos repórteres em algumas das capitais que aparecem nesse levantamento. Vamos começar por Macapá, que é a capital que a gente viu, né, com o menor número de médicos por habitantes. Quem está lá para conversar com a gente é o Arilson Freires. Bom dia, Arilson. Olá, Ana, bom dia. Bom dia a todos. O Amapá tem hoje 893 médicos para atender 800 mil pessoas. Na capital Macapá, a média é de 1,62 médicos para cada 1.000 habitantes. E apenas 56% dos profissionais do Estado têm alguma especialidade. A Secretaria de Saúde do Estado confirma, por exemplo, a carência de médicos pediatras, intensivistas e cardiovasculares. E a dificuldade é bem maior no interior. De acordo com a pesquisa de demografia médica de 2018, 90% dos médicos do Estado trabalham hoje na capital. Os 10% restantes, cerca aí de 90 médicos, são responsáveis pelo atendimento em todos os outros 15 municípios do estado. Eu volto com você, Ana. Sufoco, né, Arilson? Obrigada pelas informações de Macapá. Agora, olha a situação que acontece no Recife. É a capital do Nordeste com mais médicos. São 7 para cada 1.000 habitantes. Mas, mesmo assim, isso não é garantia de bom atendimento na rede pública. A Bianca Carvalho vai contar pra gente. Bom dia, Bianca. Oi, Ana. Oi, Chico. Bom dia para todo mundo. Gente, é que a rede pública está sobrecarregada. Mais de 100 mil pessoas nos últimos 5 anos deixaram de poder pagar plano de saúde e migraram para o SUS aqui no Recife, então vieram ser atendidas em unidades como esta, de onde a gente fala ao vivo agora. Recife tem 1.490 médicos, metade disso praticamente foi nomeada nesses últimos 5 anos para atender justamente essa demanda. E a pressão no interior do estado é muito pior, porque 71% dos médicos de Pernambuco moram aqui no Recife. Então, de acordo com a pesquisa feita pela Universidade de São Paulo, a relação no Recife é de 7 médicos para cada grupo de 1.000 habitantes. Se a gente olhar o estado inteiro, isso inclui o interior, a relação cai para 1 médico para cada grupo de 1.000 habitantes. O estado disse que está reforçando o atendimento, contratou mais de 800 médicos nos últimos 3 anos, vai fazer um outro concurso para nomear mais 139 médicos. Mesmo assim, a situação continua complicada, gente. É difícil marcar consulta para algumas especialidades, complicadíssimo para fazer exame e uma novela para depois mostrar o exame para algum médico responsável. Ana Paula. É uma triste novela que se repete pelo país, né, Bianca? Obrigada. Vamos agora para o Rio de Janeiro, onde também não faltam médicos no quadro geral. Se a gente olhar, são quase 6 por 1.000 habitantes. O problema é onde encontrar esses médicos, porque quem depende do SUS, né, Danilo Vieira, está cansado de dar com a cara na porta dos hospitais. Bom dia. Bom dia, Ana. Como você falou, não falta médico no Rio de Janeiro, a proporção de 6 para cada 1.000 habitantes, ou seja, 38 mil médicos por uma população de 6,5 milhões de habitantes. O problema é que esses médicos estão concentrados, sobretudo, na rede privada. A gente sabe que muitos fatores afastam os profissionais da rede pública de saúde. Um deles é a falta de estrutura de trabalho. E um bom exemplo está aqui atrás da gente, perdão, é o Hospital Federal de Bom Sucesso. Durante 7 anos, a emergência desse hospital funcionou dentro de containers. Em fevereiro desse ano, a custo de 21 milhões de reais, uma nova emergência foi construída, mas 2 dias depois já havia relatos de superlotação e falta de médicos. A direção do Hospital Federal de Bom Sucesso disse que contratou 29 profissionais, entre médicos e enfermeiros, para essa nova emergência e que está contratando mais 21. Mas, de acordo com a Defensoria Pública, essa nova emergência deveria, para funcionar de forma satisfatória, de mais 200 profissionais atuando diretamente e mais 700 atuando na retaguarda. É uma defasagem muito grande, Ana. E como você bem lembrou, né, Danilo, falta de médicos é um dos problemas na rede pública de saúde, né? Obrigada pelas informações.
Vamos falar agora de um outro assunto aqui no Bom Dia. O prefeito interino de Bariri, no interior de São Paulo, está preso, suspeito de estuprar uma menina de 8 anos. Do lado de fora do fórum, a família da menina de 8 anos aguardava o resultado da audiência e pedia justiça. O crime foi registrado pela polícia como estupro de vulnerável consumado. O boletim de ocorrência diz que a criança reconheceu o autor, Paulo Henrique Barros de Araújo, de 34 anos, prefeito interino de Bariri. A família, então, a gente não conseguiu nem dormir essa noite, imaginando que ela deve ter passado na mão dele. Paulo Henrique negou as acusações, mas a justiça decretou a prisão preventiva. Ele saiu com as mãos e os pés algemados. O crime teria ocorrido no sábado de manhã em Bauru. Segundo testemunhas, a menina saiu para comprar pão e entrou num carro a pedido de um homem. Ela foi encontrada em um bairro afastado por este empresário. Eu percebi que estava chorando. Então voltei meu carro e pedi para minha esposa perguntar se estava tudo ok. A minha esposa perguntou se estava tudo bem com ela, ela chacoalhando a cabeça, disse que não. O prefeito foi preso na mesma região onde a menina foi achada. Ele estava alterado e tentou resistir. Nesse local ele procurou esconder o veículo no local de difícil acesso. Aí o veículo acho que caiu num buraco, foi onde a criança relata que ela conseguiu se desvencilhar, né? Ela relatou que foi abusada também e conseguiu fugir nesse momento dele. A menina passou por exame de corpo de delito. O resultado sai em 30 dias. Paulo Henrique de Araújo foi eleito vereador nas últimas eleições. Como presidente da Câmara, ele assumiu a Prefeitura de Bariri no início de 2017, já que a chapa vencedora foi cassada com base na lei da ficha limpa. O prefeito interino ficaria no cargo até 3 de junho deste ano, quando já estavam previstas novas eleições para o município. A Prefeitura e a Câmara de Vereadores informaram que não vão se manifestar enquanto não houver uma decisão por parte do Jurídico, do Executivo e do Legislativo em conjunto com a Justiça Eleitoral. O PSDB de São Paulo informou que expulsou sumariamente o prefeito interino de Bariri, Paulo Henrique de Araújo, e disse que espera que o caso seja esclarecido e o culpado punido. E a Polícia Federal de Pernambuco prendeu um homem acusado de armazenar e divulgar fotos de pornografia infantil de mais de 100 vítimas no Brasil e no exterior. De acordo com a polícia, esse homem, Alisson Felipe Andrade da Silva, de 27 anos, criava perfis falsos numa rede social e se passava por mulher para conseguir fotos dos adolescentes. Depois ele usava as imagens para chantagear as vítimas. A polícia disse que começou a investigar esse caso quando recebeu informações do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas nos Estados Unidos. Por aqui, moradores do Leme, na zona sul do Rio, viveram momentos de pânico nesse fim de semana. Traficantes de 2 comunidades trocaram tiros por várias horas pelo controle do tráfico de drogas na região. Vamos ao vivo, então, conversar com o repórter Paulo Mário Martins, que deu outras informações. Paulo Mário, bom dia. Como é que está o clima por aí agora de manhã? Oi, Ana Paula, bom dia para você, bom dia para todo mundo. A situação parece mais tranquila, não houve registros de novos tiroteios agora pela manhã, nem mesmo durante a madrugada. Um cenário bem diferente daquele registrado no fim de semana, quando os moradores ficaram aterrorizados com os fortes tiroteios. Bandidos do morro Chapéu Mangueira, no Leme, aqui na Zona Sul, tentaram invadir a comunidade vizinha, o morro da Babilônia, e contaram com a ajuda de criminosos de uma outra comunidade, do morro do São Carlos, que fica na zona norte da cidade. A polícia diz que prendeu 5 bandidos envolvidos nessa tentativa de invasão, quando eles tentavam furar uma blitz da lei seca. A polícia diz que está reforçando o policiamento nessas 2 comunidades. A polícia está investigando também o assassinato de 3 taxistas numa comunidade próxima. Eles desapareceram depois de uma festa na comunidade Pavãozinho, em Copacabana. Você vai ver imagens aí que mostram um táxi sendo estacionado numa rua em Copacabana. Você vai ver que o motorista sai tranquilamente, só que logo depois a polícia encontrou dentro desse táxi o corpo de um dos taxistas. Os corpos dos outros 2 motoristas estavam num carro que foi abandonado na zona norte da cidade, Ana Paula. Cada história pior que a outra, né? Paulo Mário, obrigada pelas informações, viu? E ainda no Rio, 8 PMs da UPP da Rocinha foram ouvidos pela Corregedoria essa madrugada. Eles são suspeitos de facilitar o transporte de drogas para fora da comunidade. Ontem à tarde, o repórter Edivaldo Dondossola tem outras informações ao vivo sobre esse caso, mais esse aqui no Rio, né, Edivaldo? Bom dia.
Oi, Ana Paula, bom dia para você, bom dia a todos. E o mais curioso é onde essa droga foi encontrada. Você vai ver na imagem, os policiais encontraram maconha dentro desse veículo que parece uma ambulância. Eu digo parece porque os investigadores ainda não sabem se realmente se trata de uma ambulância ou de um veículo comum que os bandidos disfarçaram para parecer uma ambulância e assim facilitar o transporte da droga sem levantar suspeitas. O motorista dessa suposta ambulância foi preso. E 8 PMs da UPP da Rocinha, como você disse, foram levados para a corregedoria e passaram a madrugada lá prestando depoimento. A gente tentou entrar em contato com a polícia para saber se esses depoimentos já terminaram, se os policiais continuam por lá, se já foram liberados, mas até agora não tivemos nenhum retorno, Ana Paula. Obrigada, Edivaldo. E as famílias dos presos numa operação de combate à milícia há 2 semanas no Rio se reuniram ontem na Defensoria Pública. Eles pedem que os parentes sejam libertados, assim como aconteceu com o artista de circo Pablo Martins, que deixou a cadeia no fim de semana. Já são 15 dias de muitas lágrimas das famílias, de apelos com faixas e cartazes, pedindo que a justiça atenda ao pedido delas. Essas pessoas tentam provar a inocência de filhos, maridos, irmãos. Todos eles presos em Bangu. O grupo assistia a um show de pagode num sítio na zona oeste do Rio quando a polícia chegou. Era uma operação contra milicianos. 24 armas foram apreendidas e 159 homens indiciados por porte ilegal de armas e envolvimento com a milícia. A Defensoria Pública tenta revogar essas prisões, alegando falta de provas. Participar de um show não configura crime. Portanto, não há flagrância e não há motivos para a expedição de um mandado de prisão, como não houve. Parece-nos que um grande erro, que foi essa operação, agora não se sabe, eles não sabem mais como desfazer esse grande erro. A noite que começou com um espetáculo musical se transformou num espetáculo de injustiça que permanece até hoje. Pablo Martins, 23 anos, artista de circo, foi o único liberado até agora. Injustiça é uma palavra muito forte e isso foi cometido com a gente. As 2 semanas que eu tive a poder curtir com meu filho, com a minha esposa, com a minha mãe, com meus entes queridos, eu fiquei dentro da prisão. Então foi uma coisa meio surreal para mim. Ele viaja amanhã para a Suécia, onde vive 8 meses por ano. Isso ajudou o juiz a revogar a prisão, além do fato de ele não ter antecedentes criminais. Mas essa é a mesma alegação das outras famílias de presos. Meu filho nunca chegou nem na porta de um DPO, nem na porta. Agora imagine um trabalhador ser pego e jogado direto para um presídio como marginal. Pelo amor de Deus, não só ele, como outros que estão sendo enquadrados como chefe de milícia. Isso é mentira. Quem que vai reparar isso? Não tem reparação. Eu não aguento mais essa justiça. Eu não estou mais aguentando, gente, essa atrocidade que fizeram com esse povo. Entre os que estão na cadeia está Renato da Silva Moraes Júnior. Ele vive com a família nessa casa simples em Santa Cruz, na Zona Oeste. Ele não tem essa conduta de estar mexendo em nada envolvido com esse negócio de milícia, não. O filho dele, eu sinto muita falta. Eu abro o quarto, eu não vejo meu filho em casa, eu não vejo a caminha dele vazia. É aqui que o Renato trabalha para ajudar no sustento da família. Recebe R$ 80 por semana fazendo bicos, empacotando verduras aqui e ajudando no atendimento do bar. Para quem conhece, ele é um rapaz de 23 anos com dificuldades de aprendizagem, que mal sabe ler e escrever o próprio nome. Só queria entender por que estão colocando ele como miliciano, um garoto doente. A Justiça aceitou um pedido do Ministério Público para que fosse feita uma avaliação psicológica de Renato. Até agora não há resultado. A Defensoria Pública afirmou que desde a audiência de custódia ficou evidente que o rapaz apresentava algum problema para entender as perguntas da juíza. Mesmo assim, ela negou o pedido de habeas corpus. Mesmo ficando evidente que ele tinha algum problema cognitivo, isso não foi suficiente para convencer a juíza que ele tinha de responder ao processo de liberdade, que é o mínimo. Para todas as famílias, está difícil de entender e aceitar esse caso. Aí meu filho vai me fazer essa pergunta um dia: mãe, a senhora exigiu que eu tanto trabalhasse, que eu estudasse para ser um bom cidadão. E hoje eu sou tratado como animal? Foi para isso que eu estudei? Foi para isso que a senhora mandou eu andar no bom caminho?
Muita coisa ainda tem que ser esclarecida nessa história. Em nota, a Polícia Civil afirmou que todas as prisões foram feitas em flagrante durante uma festa em homenagem a milicianos com ostentação de armas e seguranças com fuzis e que foram transformadas pela Justiça em prisões preventivas. Agora o caso está nas mãos do Poder Judiciário. E foi transferido para Brasília o último integrante da quadrilha responsável pelo maior roubo a banco da história do Distrito Federal. Então vamos para lá falar com o Fábio William. Fábio, bom dia. Ele foi preso no fim de semana em São Paulo e depois de um tempão, né? Foram 16 anos foragido. Ele deve ter pensado, né, Ana, que tinham esquecido dele, né? Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado. Olha, ele foi preso, como você falou, em São Paulo, num condomínio de luxo. O assaltante tinha 2 identidades. Numa era identificado como Marcelo Reis da Silva, noutra como Marcel Aparecido da Silva. Agora, Marcelo ou Marcel, seja quem for, está na cadeia. Ele estava foragido da justiça há 16 anos e era o último integrante da quadrilha que fez o maior roubo a banco da história de Brasília. Em outubro de 2001, bandidos armados com fuzis e metralhadoras entraram nesta agência em Brasília, renderam funcionários, sequestraram o gerente, o tesoureiro, o superintendente e os familiares deles e levaram todos para um cativeiro. Os bandidos arrombaram os cofres, levaram joias, objetos pessoais e uma quantia em dinheiro que, segundo a polícia, é incalculável. Dias depois, alguns criminosos foram presos depois de outro assalto a uma agência e com eles foram apreendidos joias, pistolas, fuzis, granadas, maçaricos, pés de cabra e máscaras. Sensação de dever cumprido, sensação de que ainda temos também um grande caminho para percorrer, apesar desse tempo todo da prática do crime. Acreditamos ser possível ainda tentar recuperar alguns dos objetos. Sabemos que não só pelo valor econômico, muitas famílias perderam joias e bens pessoais ali de valor afetivo. E, sem dúvida nenhuma, esperamos agora a colaboração do Poder Judiciário e do Distrito Federal para tentar recuperar ainda um pouco desse patrimônio. A prisão do criminoso foi possível porque os investigadores descobriram que ele era parceiro de um dos integrantes da quadrilha que cavou um túnel de 600 metros para retirar R$1 bilhão de uma agência do Banco do Brasil no Complexo do Divino, em São Paulo. E aí foi só confrontar as digitais de Marcel ou Marcelo que apareciam nas 2 identidades diferentes. Antes tarde do que nunca, Ana. Que história, né? Obrigada, Fábio. Até já. A polícia e o Corpo de Bombeiros montaram uma grande operação para tentar encontrar um francês que desapareceu, isso já tem uma semana, durante uma trilha em Piquete, no interior de São Paulo. O repórter Marcelo Espanha tem mais informações para a gente ao vivo. Oi, Marcelo, bom dia. Já foram retomadas as buscas? Oi, Ana, bom dia para você, para todo mundo. As buscas foram retomadas agora há pouco, às 7 da manhã. O francês Eric Vaterlin é morador de Itajubá, em Minas Gerais. Está desaparecido há uma semana, desde que decidiu fazer uma trilha no Pico dos Marins, que é um dos mais altos do estado de São Paulo. Ele teria dito à família que voltaria no mesmo dia, só que não retornou. Aí as buscas começaram na quarta-feira, envolvem 250 militares, entre bombeiros e policiais, dos estados de São Paulo e de Minas Gerais, além de helicópteros que também ajudam nessas buscas. As equipes de resgate conseguiram rastrear a trilha feita pelo francês em 2014, quando ele também esteve no Pico dos Marins. E é com base nessas informações que eles montam novas estratégias de busca. Ana. Tomara que resolva logo, Marcelo. Obrigada pelas informações. E começa hoje a campanha de vacinação contra o vírus da gripe H1N1. A Yanara Garcia está no posto de saúde em Cuiabá e tem mais informações pra gente. Yanara, bom dia. Tem uma meta aí de vacinar mais de 50 milhões de brasileiros. Bom dia, Ana. Isso mesmo. A expectativa é imunizar 54 milhões de pessoas em todo o país. Aqui a vacinação deve começar daqui a uns 5 minutos. Mas neste posto de saúde em Cuiabá, tem gente que chegou já há quase 2 horas. A preocupação é porque 42 casos foram notificados entre março e abril. 21 destes são suspeitos de ser do tipo H3N2. 8 pessoas morreram e um caso foi confirmado como sendo pelo vírus H1N1. Lembrando que a campanha de vacinação nas unidades
unidades públicas de saúde agora é voltada para pessoas do grupo de risco. Entre elas estão gestantes, pessoas com mais de 60 anos, crianças entre 6 meses e 4 anos de idade, professores de escolas públicas e privadas. Ana Paula? Importante que você lembrou, né, Yanara? Gripe pode matar. Então, importantíssima essa campanha de vacinação que começa hoje. Obrigada. Vamos falar agora do tempo. Um temporal provocou estragos na região metropolitana de Maceió. Isabela Camargo já por aqui. Isabela, bom dia. E tem previsão de mais chuva por lá? Oi, Ana. Bom dia para você, bom dia a todos. Tem previsão de chuva sim, mas os volumes diminuem bastante. Agora não está chovendo em Maceió, mas ao longo do dia pode chover sim, cerca de 30 milímetros. E aí, claro que o risco para novos deslizamentos e alagamentos continua, porque nas últimas 24 horas já choveu quase tudo o que normalmente chove em abril. Foi tanta água, você vai ver que o teto do Hospital Geral não aguentou e algumas crianças precisaram ser retiradas às pressas da enfermaria. A terra deslizou em vários bairros e em Rio Largo, que fica pertinho da capital. Veja só, a água dessa lagoa transbordou ontem, mas hoje a informação que nós temos é que a água já baixou e alguns moradores já puderam voltar para suas casas. Agora a gente vai ver então pelas imagens de satélite como é que está o céu por lá. Veja só, aqui sobre Alagoas tem poucas nuvens então nesse momento, confirmando aí o que a gente está falando. Aqui já por Pernambuco, Paraíba, Natal e avança aqui também pela região norte, aí sim nós temos várias nuvens, vários núcleos de nuvens de chuva. O tempo está muito instável por aqui. No Recife já choveu 17 milímetros desde a madrugada e ainda tem previsão de mais chuva, tá? Quero aproveitar esse mapa para te mostrar o que está acontecendo também no sul do país, no Rio Grande do Sul. Olha só que mega massa de nuvens de temporais. Já está chovendo em várias cidades, especialmente aqui na faixa sul. Em Uruguaiana já choveu hoje 32 milímetros. Agora, toda essa chuva não avança pela região sul por conta dessa área de alta pressão que forma um bloqueio e não deixa a frente fria avançar. Essa mesma alta pressão que joga umidade lá para o Nordeste e que bloqueia a frente fria aqui embaixo. Vou te mostrar mais detalhes agora no próximo mapa. Então vamos lá. Todo o estado do Rio Grande do Sul hoje com pancadas de chuva. Rio de Janeiro, Espírito Santo, faixa leste de Minas, não só a faixa leste aqui do Nordeste, mas também a Zona da Mata, região norte, como nós já comentamos, Mato Grosso e Goiás, tempo bem estável. Outra coisa, vai ventar bastante hoje, tá? No leste do Rio de Janeiro e Espírito Santo, rajadas aí de até 80 km por hora. As temperaturas ficam assim, vou começar pelas mais altas. 35 em Palmas, no Tocantins, Macapá, 31 em Boa Vista, Rio Branco, Cuiabá, Porto Alegre. Aí nós temos 30 para Natal e no Rio de Janeiro, Ana. Então hoje, feriado aí para vocês, dia de São Jorge, com a temperatura agradável, né? Nem muito calor também, nem frio. Boa, bom pra gente curtir o feriado por aqui, Isabela. Agora, ao longo dessa semana, como é que fica o tempo? Assim, a chuva vai ficar concentrada ainda em boa parte da região norte. Vou te mostrar aqui na faixa leste do Nordeste mais chuva para Bahia, essa é uma informação importante. Espírito Santo, Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. No restante do país o tempo continua seco, mas nós teremos uma grande mudança aí na chegada do final de semana com o feriado, Ana, e a gente vai atualizando dia a dia. Tá certo. Obrigada, Isabela, até amanhã. Até mais. Termina hoje o prazo para a Câmara dos Deputados votar a medida provisória da reforma trabalhista. Flávia Varenga está lá em Brasília e tem mais informações para a gente. Oi, Flávia. Bem, hoje, segunda-feira, né? Muito difícil que os deputados votem a medida provisória. Qual deve ser a estratégia do governo? Oi, Ana, bom dia a todos. Agora o governo deve fazer essas mudanças por meio de decreto, portaria do Ministério do Trabalho ou projeto de lei. A medida provisória que perde a validade hoje determinava que todos os contratos de trabalho, independentemente de quando foram assinados, se antes mesmo da reforma trabalhista, estavam sujeitos todos à nova lei. Portanto, sem essa MP, fica agora uma insegurança jurídica. O acordo quando a reforma trabalhista chegou ao Senado era aprová-la sem nenhuma alteração e aí depois as mudanças seriam feitas por meio de veto ou por medida provisória. Só que essa MP acabou que nunca foi votada no Congresso Nacional. Entre os pontos que, portanto, ficam agora sem regulamentação, sem regras determinadas, estão, por exemplo, o trabalho intermitente, o trabalho em locais insalubres para mulheres grávidas ou que estão amamentando e também a jornada de trabalho de 12 horas por 36 horas de descanso. Ana. Importante que haja logo uma definição, Flávia. Obrigada. Agora, olha só essa história. Um deputado que está preso
faz parte da comissão especial da Câmara que prepara o novo Código de Processo Penal. O PSD, que é o partido do deputado em questão, o deputado João Rodrigues, disse que retirou o deputado das comissões. Mas, Fábio, o nome dele continua aparecendo lá, né? Tanto na lista das comissões quanto no site da Câmara. Ana, pelo menos oficialmente, não mudou nada para ele, apesar de morar no presídio. O deputado João Rodrigues é aquele que, quando o Supremo determinou a prisão imediata dele, tentou entrar no Paraguai e foi interceptado pela polícia. João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina, está preso desde fevereiro. Na semana passada, a Justiça negou o pedido da defesa para que ele pudesse trabalhar na Câmara de dia e voltar para dormir na cadeia à noite. Endereço de residência do deputado João Rodrigues, presídio da Papuda, em Brasília. Isso já há 2 meses e meio. Sem pisar na Câmara, a Justiça vetou o regime semiaberto. Ainda assim, o salário de parlamentar foi mantido. Mas a história do deputado João Rodrigues vai além. Ele é o representante titular do PSD nas seguintes comissões: a que trata de medidas de modernização do sistema penitenciário, a que discute mudanças na lei de execuções penais e a que debate a reforma do Código de Processo Penal. O deputado Rubens Pereira Júnior, do PCdoB, é dessa comissão também e critica a presença do deputado. A sociedade não aceita isso muito bem. É muito importante o debate sobre o novo Código de Processo Penal. Mas tendo alguém que já foi condenado participando desse debate, de alguma forma deslegitima todas as decisões da comissão. Pode ser que ele esteja legislando em causa própria. O primeiro relatório dessa comissão vai ser apresentado essa semana e vai propor, por exemplo, limitar a atuação do Ministério Público nas investigações. Nas outras comissões que o deputado João Rodrigues tem cadeira, um dos assuntos foi o abatimento de pena. Uma das propostas do grupo era abater com leitura e trabalho artesanal. Também teve debates sobre melhoria na estrutura das prisões. E ele já era um sentenciado. João Rodrigues foi condenado em 2009 a 5 anos e 3 meses por fraude em licitação, quando era prefeito de Pinhalzinho, em Santa Catarina. Vinha recorrendo à justiça. Em 2014, ele foi eleito deputado. Por isso, o caso foi para o Supremo, que determinou a prisão. O PSD, partido do deputado preso João Rodrigues, disse na sexta-feira que tirou o deputado das comissões. A Câmara informou que o documento enviado foi um ato simbólico e que ainda precisa ser confirmado pelo líder para que seja feita a troca. E a mesa diretora da Câmara marcou para quarta-feira uma reunião para decidir se o deputado preso desde fevereiro terá o salário cortado ou não e se a estrutura de gabinete será mantida. Em nota, a Câmara justificou que eventual decisão sobre a perda do mandato do parlamentar em razão da condenação criminal depende do trânsito em julgado dessa decisão, o que, diz a nota, ainda não ocorreu. E 2 meses e meio depois do deputado ter sido preso, o Conselho de Ética da Câmara ainda não decidiu se o caso dele é de cassação de mandato. Ao negar o pedido da defesa do deputado para que ele possa trabalhar na Câmara, a juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, disse que os agentes penitenciários não teriam condições de fiscalizá-lo porque não teriam acesso livre ao parlamentar, nem acesso imediato às dependências da Câmara, sem antes passar pelo controle da segurança. Ana. Essa história está errada de tantas formas, né, Fábio? Começar por um deputado preso, mantendo o seu mandato, mantendo o seu salário, mantendo o seu gabinete. Vamos falar mais sobre esse assunto? Lá em Brasília também, com Alexandre Garcia, porque a gente está vendo aí, né, deputado preso, além disso tudo que eu falei, ainda integrando a comissão que discute mudanças no Código de Processo Penal. Quer dizer, Alexandre, parece que não falta mais nada para a nossa Câmara. É o que parece, Ana, bom dia. E é um caso que explica tudo, né? Explica por que a gente tem tanto crime, tanto criminoso na rua, né? Tanta demora em dar uma sentença, tanta demora em executar a sentença, por que tanta impunidade, em consequência, por que tanto medo da população? Aí a gente tem que começar com o básico, né? Perguntando, para que serve um processo penal, uma sentença? Serve para punir, castigar, corrigir, reeducar, e dissuadir outros que tenham maus propósitos. O nosso sistema legal, será que cumpre essas 3 funções? Vejam aí, quem faz as leis? Vamos começar por aí.
Aí temos um que faz lei, né, e que demorou para ir para o presídio. Já faz quase 10 anos que ele foi condenado, né? Mas teve no caminho trocas de foros privilegiados, recursos e os famosos embargos infringentes e de declaração, que deveriam ter um só nome, embargos protelatórios. Ele está no presídio agora, né? E não é para inspecionar as condições dos presos e depois escrever as leis, né? É para pagar o que deve à sociedade, para se corrigir, para servir de exemplo para os outros que ainda estão fora. E ainda recebe dinheiro do contribuinte, porque afinal não perdeu o mandato. Continua com o mérito de representar o povo. E é titular de comissões que revisam leis penais, onde, aliás, estão aproveitando para tirar força do Ministério Público. É que na hora de fazer as leis, em primeiro lugar, vem a sobrevivência própria, o futuro, e não a sobrevivência da sociedade. E agora, entre os pares dele, no Conselho de Ética, faz 3 meses que ele está preso e o Conselho de Ética não toma atitude. Será que lá vale aquele mexeu com um, mexeu com todos? Claro, já deram alguns passos, né, em casos anteriores. A gente vê aí, Eduardo Cunha está na cadeia, que demonstra isso. Mas será que essas atitudes só vêm quando aparece o escândalo? Ana? E às vezes, mesmo depois do escândalo, a atitude não vem, como a gente está vendo aí nesse caso, né, Alexandre? Obrigado, até mais. 2 comandantes da Polícia Militar do Maranhão foram exonerados depois que políticos, integrantes do Ministério Público e da sociedade civil reagiram a um pedido da PM para monitorar lideranças de oposição no estado. Os partidos de oposição anunciaram que vão pedir intervenção federal nas eleições do Maranhão. A Polícia Militar do Maranhão foi ordenada pelo governador do estado do Maranhão a perseguir os opositores, ou seja, transformar o Maranhão em uma Venezuela, numa Coreia do Norte. Isso é uma cíntia à democracia. Comandantes da PM no interior do estado receberam no último dia 6 o pedido de um levantamento eleitoral assinado pelo coronel Emerson Faria Costa, chefe do comando do interior. O memorando ordena que eles informem sobre as lideranças que fazem oposição ao governo local ou ao governo do estado e que possam causar embaraços no pleito eleitoral. Na região de Barra do Corda, os policiais receberam um outro memorando na quinta-feira passada com o mesmo pedido. Imediatamente, o Ministério Público Federal cobrou explicações do governo do estado. Pediu que o comando da PM se manifeste no prazo de 10 dias. Segundo o procurador regional eleitoral Pedro Henrique Castelo Branco, o documento fere a Constituição e a ordem pode configurar abuso de autoridade, uma vez que usa agentes públicos para beneficiar um candidato ou um partido político. O Ministério Público Federal afirmou que o memorando não esclarece as razões da necessidade do levantamento eleitoral e não observa direitos fundamentais da Constituição, que garantem a liberdade de manifestação e expressão e o livre exercício da convicção política. A OAB do Maranhão também se manifestou. Isso tem que ser apurado pelo Ministério Público, porque atenta sim contra o Estado Democrático de Direito, além da liberdade de expressão, os princípios que norteiam o pleito eleitoral. Então, é indiscutível que tenha que existir uma investigação para saber todos os que estão envolvidos neste ato. Numa rede social, o governador Flávio Dino, do PCdoB, pré-candidato à reeleição, afirmou que a ordem não partiu dele. Não ordenei, não autorizei, não concordei. Mandei demitir o oficial que assinou aquele papel. O secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, nega que a ordem tenha partido dele ou do governador. Exclusivamente uma atitude atribuída ao tenente-coronel Emerson Farias Costa, subchefe do Estado-Maior do Comando de Policiamento do Interior do Estado. Decisão exclusiva dele em repassar o memorando, que é de competência federal, que seria, porque trata de eleições, que é controlada pela Justiça Eleitoral. Nesta segunda, um grupo de deputados estaduais vai pedir que os policiais envolvidos no caso sejam ouvidos na Assembleia. Daqui a pouco, na única capital do país que não tem nenhuma creche pública, 2 unidades estão prontinhas e fechadas. E a lei polêmica que proibiu guardas municipais do interior de São Paulo de usar barba ou de mudar a cor do cabelo. A gente volta já? Intervalo rapidinho? Agora, 8h14, horário de Brasília. Uma lei municipal está causando polêmica no interior de São Paulo. Olha isso, os guardas municipais agora têm que respeitar uma série de regras sobre o visual deles. Homens foram proibidos de usar barba. Mulheres não podem mudar a cor do cabelo. A barba é uma questão de estilo para o Eli Edson. Mas, para surpresa do guarda municipal, foi comunicado que, para continuar trabalhando, vai ter que tirar
Tudo por causa de uma nova lei. Ela foi votada pela Câmara também sem conhecimento dos guardas e a lei ela fere todos os direitos constitucionais. A partir de agora, os guardas municipais de Araraquara, no interior de São Paulo, podem ser punidos por causa do visual. Uma lei municipal que foi aprovada proíbe, por exemplo, o uso de barba ou cavanhaque. Quem for pego descumprindo essa determinação pode ser punido com advertência ou até mesmo ser demitido. A lei diz ainda que bigode só é permitido desde que não seja retorcido ou exagerado. No caso das mulheres, até para pintar o cabelo tem novas regras. Elas têm que manter a mesma cor do documento de identificação e fica proibido o uso de gargantilha, bracelete e piercing. A regulamentação dos guardas civis que estava em vigor até dizia que eram consideradas faltas leves ficar com o cabelo fora do padrão e deixar a barba por fazer, por exemplo. Mas para o secretário de Cooperação de Assuntos de Segurança Pública, as normas não eram claras. Já estava escrito na lei anterior, na lei de 2002, que tratava da questão da apresentação pessoal. Apenas nós objetivamos e esclarecemos melhor como deveria ser a atenção do profissional para esses itens. O Sindicato dos Servidores Municipais discorda. O diretor afirma que vai procurar o Ministério Público e acionar a Justiça para que a lei seja revogada. A gente não pode, de forma alguma, dizer que um servidor público vai trabalhar melhor ou pior, vai ser mais ou menos honesto por conta da aparência dele, se ele tem o cabelo vermelho ou se a cabeça raspada, se tem barba ou piercing, isso não dá. Para o vice-presidente da OAB, a nova regulamentação é ilegal. Ela é ilegal pela forma como foi apresentada. Você tratar servidores públicos civis como militares. Em contrapartida, por se tratar de funcionários públicos, servidores públicos, você tem que tomar cuidado com a apresentação dessas pessoas, mas desde que seja uma regra geral, conversada com a categoria e que crie o bem-estar comum. Para os moradores, o que importa mesmo é a qualidade do serviço. O que isso interfere? Não interfere em nada, entendeu? O cara pode ter uma barba, pode ter o cabelo do jeito que ele quiser, contanto que ele seja um bom profissional. Cada um se veste como bem entende, o importante é executar a profissão de forma correta, independente do visual. Exatamente, né? Isso é o que deveria ser o que preocupa ali, não o visual das pessoas. Vamos agora para o Amapá. 2 creches que poderiam atender 500 crianças em Macapá estão prontas, já há 4 anos, mas nunca funcionaram. A capital do Amapá é a única capital do Brasil que não tem nenhuma creche pública. A Josivane teve que deixar o emprego para ficar com o filho pequeno. É que Macapá não tem uma única creche pública. Eu não estou trabalhando no momento, não tenho com quem deixar ele. A dificuldade dela é a de muitas mães. Os dados mais recentes do IBGE mostram que 92% das crianças com menos de 4 anos estavam fora da escola no Amapá em 2015. A capital, a única do país que não tem creche pública, concentra 60% da população do estado. A situação seria muito melhor se esses 2 prédios estivessem funcionando. São creches que foram construídas pelo governo do estado com recursos da União e estão sem uso há quase 4 anos. As creches custaram R$2.300.000 e juntas têm capacidade para atender 500 crianças de até 3 anos de idade. Como a prefeitura é a responsável pelo ensino infantil, os prédios precisam ser repassados para o município. Mas governo e prefeitura não conseguem chegar a um acordo para a entrega das creches. O Estado está disposto a colaborar sim, mas nós precisamos também que o município promova esforços para que a gente faça essa entrega para a população. A Secretaria de Educação de Macapá diz que não aceita receber apenas os prédios vazios por dentro. A prefeitura calculou que precisaria gastar R$240 mil com mobiliário e R$155 mil todo mês para manter as creches funcionando. A prefeitura diz que não tem esse dinheiro. Essas 2 creches, elas não foram planejadas pelo município. Nós vamos ter custo com pessoal, custo com merenda, custo com manutenção, custo com mobiliário. Nós não temos capital para manter os 2 estabelecimentos. O Ministério Público abriu um procedimento na Promotoria de Infância e Juventude para apurar o caso e vai marcar uma reunião entre governo e prefeitura em busca de uma solução. Enquanto a situação não se resolve, as obras já foram alvos de saques e precisaram entrar em reforma mesmo sem terem sido inauguradas. Os moradores aguardam o fim do impasse. Eu acho um absurdo, né? Porque está pronto, aí nós não podemos deixar nossa criança, por quê, né? Se está pronta a creche, né? E olha que inacreditável, a Prefeitura de Macapá prometeu inaugurar no 2º semestre deste ano a primeira creche pública da cidade. Mas informou que ela não vai funcionar nesses prédios aí que a gente mostrou na reportagem. Esses devem continuar mesmo sem uso.
7,5 milhões de brasileiros fizeram algum trabalho voluntário no ano passado. Foi o que mostrou uma pesquisa do IBGE. Parece muita gente, né, Fábio? Mas se olhar o ranking dos países que mais incentivam o voluntariado, o Brasil não está bem não, está lá para trás. É verdade, viu, Ana? Embora o número de voluntários venha crescendo, o Brasil ocupa a posição de número 75 no ranking de voluntariado feito em 139 países. E é uma prática que faz diferença para muita gente. E não melhora a vida só de quem recebe alguma ajuda. Alexandre é professor de inglês. Maria Luísa, a Malu, estudou contabilidade. E qual é o módulo de -8? Já o Márcio escolheu as artes marciais, dá aulas de Kung Fu. Um dançal é a cabeça de uma serpente. 3 profissionais com histórias diferentes, mas em comum a opção pela solidariedade. Eles são professores voluntários, no Areal, em Brasília. Dão aulas para crianças carentes. As aulas de Kung Fu estão sempre assim, cheias. Os meninos adoram e o professor Márcio também. Na realidade, a gente vem para cá pensando que vai ensinar, né? A gente não está ensinando. O voluntário, ele não ensina nada. O voluntário, ele aprende. Malu dava aulas particulares quando foi convidada por uma amiga para ser professora voluntária na Associação Canonia. Adorou e ficou surpresa com o que viu. Não sabia que tão próximo de mim, a, sei lá, menos de 10 quilômetros da minha casa, existia essa realidade. E como, apesar delas terem situações bem complicadas, que a gente vai conhecendo, assim, dos mais diversos, não só questão econômica, mas violência, trabalho infantil, como elas são felizes, são alegres, são positivas. Isso é o que mais tem me impactado, tá aqui. A Malu já faz esse trabalho como voluntária há 4 anos. E cada vez tem mais brasileiro descobrindo como é bom dividir o que se sabe, um pouco do seu tempo com quem precisa. No ano passado, 7.700.000 brasileiros disseram que fizeram alguma atividade, algum trabalho voluntário. Esse número é 13% maior que em 2016. O levantamento foi feito pelo IBGE e mostra que São Paulo é o estado com o maior número de pessoas trabalhando como voluntárias. Sergipe e o Distrito Federal foram as unidades da federação onde houve maior crescimento do voluntariado entre 2016 e 2017. Esta professora da Universidade de Brasília, especializada em mercado de trabalho, considera positivo o aumento de brasileiros voluntários. Ela conta que hoje em dia, tanto no exterior quanto aqui, tem muitas empresas que na hora de contratar um funcionário dão preferência a quem faz ou fez um trabalho voluntário com frequência. E as pesquisas mostram que o indivíduo que realmente está engajado nisso, ele tende a ser um profissional melhor nesse sentido. Então as organizações, elas estão fazendo isso porque é moda, é porque realmente esse indivíduo vai ter um comportamento em que ele vai entender melhor o colega dele de trabalho, ele vai entender melhor situações que às vezes ele não teria condição. É aquela famosa lei do retorno. O que se faz de bom, Ana, se recebe em troca. É verdade, Fábio, e os voluntários realmente recebem muito esse retorno do trabalho que prestam. Não são raros os relatos disso, né? Obrigada, viu? E hoje é feriado no Rio de Janeiro, é dia de São Jorge e 2 igrejas da cidade já estão lotadas de fiéis, mas é lotadas mesmo. Quer ver? A Raquel Honorado está em uma delas e mostra ao vivo pra gente. Oi, Raquel, bom dia. E os leitos na evangelização. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá assistindo a gente. Olha, realmente lotada, viu? Eu tô aqui na paróquia de São Jorge, em Quintino, que fica na zona norte do Rio. E olha só a quantidade de fiéis, a quantidade de devotos ao Santo Guerreiro. Todos acordaram cedo para chegar aqui à paróquia para tentar assistir às missas e para tentar chegar perto da imagem aqui de São Jorge. Quando a pessoa consegue chegar a esse ponto aqui, é realmente um momento de muita emoção. A expectativa é que 1 milhão de pessoas venham aqui à paróquia de São Jorge, em Quintino, hoje. Não é só aqui que está cheio, não. No centro da cidade, na igreja dedicada a São Jorge, também tem muitos fiéis. A fila está dando volta. Presidente Vargas, lotada também. Muita gente pedindo proteção ao Santo Guerreiro, principalmente o carioca, nesse momento difícil que a gente enfrenta aqui na cidade do Rio de Janeiro. Raquel Honorato, para o Bom Dia Brasil.
a gente volta daqui a pouco. Você vai ver que o candidato conservador Mário Abdo Benítez foi eleito presidente do Paraguai. E em Londres, a expectativa do povo britânico para o nascimento do bebê real, Cecília Malan vai mostrar pra gente. Isso mesmo, Ana. Todo mundo querendo saber se é menino ou menina. Repórteres do mundo inteiro estão acampados aqui do lado de fora da maternidade, à espera da confirmação oficial desse nascimento. Você vê tudo no Bom Dia Brasil, Ana. Até já então, Cecília. Intervalo rápido, agora 8h33, horário de Brasília. O conservador Mário Abdo Benítez, do Partido Colorado, foi eleito presidente do Paraguai. Já com mais de 99% das urnas apuradas, Marito, como é conhecido, tem 46% dos votos contra 42% do opositor Efraim Alegre. O Tribunal Superior Eleitoral do Paraguai já anunciou que o resultado é irreversível, mas Efraim espera o encerramento da apuração para reconhecer a derrota. Marito, que assume a presidência em agosto, prometeu trabalhar pela unidade do país. Ele ainda fez uma reverência ao pai, Mário Abdo, figura histórica do Partido Colorado, que foi secretário pessoal do ditador Alfredo Stroessner. O único terrorista sobrevivente dos atentados de novembro de 2015 em Paris foi condenado hoje na Bélgica. Salah Abdeslam foi condenado a 20 anos de prisão pela tentativa de homicídio de um policial belga. Ele trocou tiros com policiais na Bélgica em março de 2016, quando estava foragido, e foi preso depois desse tiroteio. 4 meses antes, ele tinha participado dos ataques que mataram 130 pessoas em Paris. Salah não compareceu ao julgamento de hoje na Bélgica porque ele está preso na França, onde aguarda o outro julgamento dele. E agora a gente vai ao vivo conversar com a Cecília Malan em Londres, porque a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, mulher do príncipe William, entrou em trabalho de parto. E a Cecília está lá, em frente à maternidade, assim como jornalistas do mundo todo. Cecília, o que você já tem de informação aí sobre a chegada de mais esse bebê real? Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, o comunicado veio hoje cedo por e-mail, confirmando que a duquesa de Cambridge deu entrada aqui no hospital acompanhada pelo marido, o príncipe William. Assim que o bebê nascer, a rainha Elizabeth II, a bisavó dessa criança, será a primeira a ser informada, depois as famílias e só em seguida a imprensa. Pela terceira vez em 5 anos, repórteres do mundo inteiro dão plantão aqui do lado de fora da Linden Wing, a ala particular do Hospital St. Mary's, no oeste de Londres. É a maternidade eleita da realeza. Os irmãos William e Harry nasceram aqui mais de 30 anos atrás. Depois, em julho de 2013, o mundo conheceu o príncipe George, primeiro filho de William e Kate, e 2 anos depois, a princesa Charlotte. E agora, no dia de São Jorge, santo padroeiro da Inglaterra, e a poucos dias do aniversário de 7 anos de casamento de William e Kate, nasce o terceiro filho. Vamos entender então como esse nascimento real mexe com a monarquia britânica. A chance desse bebê se tornar rei ou rainha é pequena. Tem muita gente antes dele para carregar o peso da coroa. Primeiro, o avô, o príncipe Charles, filho mais velho da rainha Elizabeth II. Depois, o pai, o príncipe William. E aí, os irmãos mais velhos, George e Charlotte. Na linha de sucessão ao trono britânico, esse bebê real nasce em 5º lugar, empurrando o tio, o príncipe Harry, para a 6ª posição. Por isso, o bebê é carinhosamente chamado por aqui de reserva do herdeiro. Enquanto o anúncio oficial do nome não vem, os palpites movimentam as tradicionais casas de apostas, uma mania nacional. Por enquanto, os favoritos são Mary, nome da avó da rainha Elizabeth II, e Albert, uma homenagem ao marido da rainha Vitória. Invenções modernas, como Logan e Harper, estão entre as apostas, mas são pouco prováveis. William e Kate já deixaram clara a preferência deles por nomes tradicionais da realeza e com peso histórico. George Alexander Lewis, o primogênito do casal, homenageou o último rei britânico, George VI, pai da atual soberana. E Louis Mountbatten, tio do marido dela, morto no atentado terrorista. Já Charlotte Elizabeth Diana foi uma tripla homenagem às mulheres mais importantes da vida do casal. Charlotte é o nome do meio de Pippa, irmã de Kate. Elizabeth, além de rainha, é a bisavó. E Diana, a mãe de William, que foi também a princesa do povo.
Nomes, acima de tudo, afetivos. Com isso, a gente vai encerrando o Bom Dia Brasil de hoje. Semana só começando, amanhã estamos de volta, pessoal. Aliás, começando hoje também aquela ação dos museus, Museum Week, evento mundial de celebração dos museus. Os visitantes são ali incentivados a fazer selfies com obras de arte, postar nas redes sociais. A ação vai até domingo, semana de muita visitação aí. Boa semana para todos, até amanhã. Olha, sai hoje o resultado dos pedidos de isenção da taxa do Enem. Este é o primeiro ano em que os candidatos com direito à isenção precisam garantir o benefício antes do período de inscrições. Segundo o INEP, instituto que administra o Enem, 3.800.000 pessoas pediram a isenção da taxa. O resultado sai às 10 horas. No mais, uma ótima semana para todo mundo. Bom, e nem preciso dizer que vamos seguir acampados aqui do lado de fora da maternidade à espera de qualquer notícia sobre esse bebezinho real. Deixo aqui o meu palpite, acho que é menino e que vai ter Philip entre os muitos nomes de tradição da realeza. Até amanhã, gente. Expectativa total por aí, né, Cecília? Obrigada. Outras notícias a qualquer momento no Jornal Hoje. Amanhã estamos de volta aqui no Bom Dia Brasil. Até lá. Bom dia para você.